E aí, tudo bem? Seja muito bem-vindo à nossa live de hoje. Hoje, pra gente poder tirar dúvidas sobre áudio profissional. Vamos responder aí as perguntas da galera que manda aqui nos nossos vídeos do YouTube e a gente vai poder responder. Você também que estiver ao vivo aí com a gente vai estar respondendo as suas dúvidas, as suas curiosidades. Então aproveita aí para poder se inscrever no nosso canal, que a gente vai estar aqui justamente tirando todas as suas dúvidas e sempre trazendo conteúdos para você aqui de forma ao vivo. E é isso, hoje eu quero aqui responder as principais perguntas da galera que passa aqui pelo nosso canal, a galera que manda mensagem também lá no nosso Instagram. Se você não segue a gente, aproveita aí para poder seguir a gente, @MasterBrasil. E aí você vai poder também acompanhar a gente lá pelo Instagram. E aproveitando aqui, falando do nosso novo lançamento aqui do curso de áudio para igrejas, tá aí na tela o nosso QR Code para você poder conhecer esse curso fantástico, esse treinamento maravilhoso aqui que a Master acabou de lançar, do zero à transmissão ao vivo. Ou seja, se você quer realmente conhecer todos os equipamentos, todas as tecnologias que a gente tem aí dentro de uma igreja, você vai poder conhecer dentro desse curso, passo a passo. Você nunca mexeu com essa tecnologia, com áudio, não tem problema, porque a gente pega ali do zero para te ensinar tudo sobre mesa de som, cabeamento, caixas de som, o processo da mixagem, até realmente você poder extrair ali uma qualidade sonora bacana dentro da sua igreja, beleza? Vamos começar então aqui hoje tirando as dúvidas. Se a galera quiser interagir pelo nosso chat ao vivo, pode ir mandando perguntas sobre o que você quiser, mas eu separei aqui algumas, inclusive vou passando aqui sobre vários comentários que a galera foi mandando aqui no nosso canal do YouTube, beleza? Olha só, o Saulo mandou aqui pra gente: mestre, me responda uma questão. Até que ponto posso dar ganho na entrada de áudio sem clipar, quando junta 20 canais entre microfones e instrumentos? Tenho 9 microfones só na bateria e às vezes dá uma clipada no som devido à dinâmica da própria música. Eu uso uma Yamaha de 32 canais, modelo MG24FX, e faço PA, live e ainda fone dos músicos. Olha só, o Saulo aí trabalha bastante com essa mesinha, uma mesinha da Yamaha aí de 32 canais, fazendo ali PA, uma das coisas que acontece bastante, né? Às vezes você só tem uma mesa e você tem que fazer ali os retornos, cuidar da transmissão também e lidar com várias questões. Quanto à pergunta dele em relação aos ganhos, né, dos instrumentos e dos canais, você deve sempre modular. Se você estiver trabalhando com uma mesa de som analógica, por exemplo, você tem que modular em 0 decibéis o sinal de entrada, ou seja, todos os canais, quando você passar ali o microfone do bumbo, da caixa, do chimbal, do prato, das vozes, dos instrumentos, do violão, do que você tiver, tudo tem que estar modulando ali em 0 decibéis o nível de entrada, aquele sinal de pico, onde bate ali o nível máximo do seu sinal. Naturalmente, se você pegar todos os faders e aumentar ali, deixar ele em 0 também o nível de saída, o que acontece? Na saída da mesa também vai sair em 0. Se você tiver com um canal apenas. Quando você começa a ter todos os instrumentos tocando ao mesmo tempo, você vai ter uma soma disso. Naturalmente, vai começar a passar. Por isso que a gente traz o quê? Uma mixagem. Você não pode deixar o sinal clipar nem na entrada do áudio ali no ajuste de ganho, nem na sua saída. Então, para isso que você vai controlando ali os volumes de saída também, para que não haja quando todo mundo tocar junto, o volume naturalmente vai crescer, você vai ter mais canais, você vai ter mais pressão sonora, mas você tem que controlar isso para não distorcer na saída da sua mesa também. Então, se você estiver trabalhando aí no caso do nosso querido Saulo, que está com uma mesa de som analógica, você sempre vai modular todos os canais ali entrando em 0 decibéis. Sendo que uma dica para bateria é passar o som com o músico realmente que vai tocar aquela bateria. Cada músico tem uma pegada, cada músico tem uma dinâmica, cada músico tem uma forma de tocar, e cada música também que foi executada vai ter uma pegada ali na bateria. Músicas mais lentas, às vezes um pouquinho mais fraco, músicas mais agitadas, mais pra cima, uma pancada um pouco mais forte. Então você tem que ajustar o seu ganho já pensando nessa margem também. Não adianta às vezes você chegar ali, só dar uma baquetada ali na caixa e achar que tá ok o ganho. Não, é sempre bom passar com o seu músico. E a mesma dica eu trago aí pra você na hora de trabalhar ali com instrumentos, como guitarra, violão.
quando você for ajustar o ganho, sempre pede ali pro músico deixar ali na faixa de 70%, 80% o volume dele. Porque é interessante ele ter ali uma margem para poder trazer um volume diferente ali no instrumento dele. Principalmente às vezes ele quer fazer um solo, quer aparecer, então o próprio músico pode dar uma controlada nessa intensidade. Porém, se você deixar uma margem muito baixa, às vezes 10, 20%, você vai estar saindo com um volume muito baixo do instrumento e vai estar aumentando muito o seu ganho na mesa. Então a chance de você ter ruído é muito grande. Então eu recomendo realmente que você possa ali já deixar um ganho de saída, o nível de volume ali do instrumento, da pedaleira mais alto, até mesmo para você ter um pouco mais de controle também para o músico, às vezes sem querer, trocou uma máquina de efeito, trocou ali uma pedaleira de guitarra, né, um efeito que ele está utilizando, e esse volume não aumentar ou abaixar demais. Então você vai poder controlar mais ali o nível de ganho e realmente não deixar o sinal distorcer. Mas você tem que ficar atento, às vezes você tem que fazer um ajuste ali na hora do vamos ver, e também na questão da bateria. Às vezes, sem querer, o músico pode tocar também a baqueta em cima do microfone, por isso que tem que tomar cuidado na hora de fazer o posicionamento ali dos microfones na bateria, para que fique numa posição confortável para o músico tocar, onde você tem uma sonoridade bacana também, mas ao mesmo tempo não fica ali numa posição de ataque do músico, para ele não ficar batendo a baqueta, estragando o seu microfone. Então são essas aí as dicas que eu trago para você, nosso querido seguidor e, vamos dizer assim, participante aí das nossas interações aqui pelo YouTube. Saulo, maravilha! Vamos para as próximas perguntas de hoje. O Gilson mandou: sobre o tomar de decisão, os pastores, na maioria, tomam decisões porque são teimosos, acham que o som não é importante, acham que é frescura do operador quando pedem ali um equipamento, né? Mesmo que procurem ajuda, eles misturam informação e não seguem um projeto, ou seja, eles acabam se perdendo ali nas informações. Outra coisa, procuram lojas e seguem a indicação dos vendedores. Isso é um detalhe que a gente tem que tomar bastante cuidado. Quando a gente é o técnico de som, quando a gente busca conhecimentos sobre áudio de uma forma geral, a gente começa a estudar os equipamentos, começa a estudar acústica. Então nós somos realmente as pessoas que vão ajudar ali os pastores, ajudar as pessoas a investirem de forma correta nos equipamentos. Mas para que isso possa acontecer, a gente precisa transmitir o quê? Credibilidade, segurança, a gente tem que se posicionar como um profissional, a gente tem que demonstrar que realmente está estudando, que a gente entende daquilo que a gente está falando, e demonstrar tudo isso para que o pastor ele possa sentir essa confiança na gente. Se a gente é aquela pessoa que não leva a profissão a sério, se a gente é aquela pessoa que não dá o devido valor, que não chega atrasado, que não se preocupa, não participa dos ensaios e tudo mais, a gente já demonstra ali para as pessoas que a gente não está interessado, e às vezes a gente não transmite essa credibilidade, essa segurança na hora de uma informação. E sim, tem os pastores que vão às vezes buscar ali na loja, chegar e falar: olha, eu tô precisando de um microfone, eu quero o mais barato, qual que é o melhor custo-benefício que você tem? E os vendedores, por outro lado, eles vão estar ali querendo vender, né? Como o próprio nome já diz, vendedor. Ele vai olhar para o que ele tem na prateleira e vai querer dar ali aquela solução para que a pessoa está buscando, seja um preço, ou seja um equipamento um pouco melhor, enfim. Só que ele está preocupado só com a venda, com bater meta, ele não está tão preocupado com o projeto, ou se aquele microfone é o mais ideal para a situação daquele pastor, ou então se realmente ele vai conhecer ali o ambiente onde aquela caixa de som vai estar atuando. Então, assim, realmente o caminho correto é o quê? É você buscar pessoas que tenham conhecimento, pessoas que tenham ali experiência com os equipamentos, que já tenham testado ali com a mão na massa, para poder te dar uma informação mais precisa e muitas das vezes fazer o projeto. Se você faz um projeto, você tem que seguir o projeto, é igual uma casa. Se eu fui lá, contratei um arquiteto, contratei um engenheiro para construir aquela casa, e ele falou que aqui vai ficar a porta e aqui vai ser assim, foi aprovado aquele projeto, a gente tem que seguir aquilo. Pode ter uma alteração ou outra, mas tudo tem que ser o quê? Discutido. A partir do momento que as pessoas tomam uma decisão por conta própria, o risco também vai ser ali por conta própria. Então, fica aí essa dica aí pra você. Tenta sempre buscar o quê? Demonstrar esse profissionalismo, tenta sempre buscar ali realmente estar atualizado, estudando e sendo o quê? Um profissional da área, aquela pessoa que chega no horário, que participa dos ensaios, aquela pessoa que realmente entende dos instrumentos, entende de música, entende do que tá fazendo, porque aí você começa a mostrar pro seu pastor ali que você tem segurança na informação. Isso traz mais credibilidade, as pessoas começam a confiar em você cada vez mais. Então isso é uma coisa que você vai fazendo
ao longo do tempo, transmitindo essa segurança do que você está falando ali, realmente é um bom investimento. Então fica essa dica aí, respondendo essa pergunta do nosso querido Gilson, que mandou aqui. Olha só, vamos passando aqui para mais algumas perguntas. Se você tiver aí, vamos interagindo pelo chat também. Hoje vamos tirar dúvidas de tudo que você tiver. Eu separei algumas aqui, mas bora participar, bora interagir aí junto com a gente. Arilson mandou aqui, que ao laço, melhor YouTube. Obrigado mesmo, meu querido. Vamos lá. Wilsinho Martins mandou aqui pra gente, ó. Parabéns pela aula, muito boa. Obrigado, Wilsinho. Uma dúvida, é preciso usar o DirectBox para os instrumentos, mesmo se a entrada da UI24, por exemplo, já é balanceada? Sim, no caso, Wilson, você tem que usar o DirectBox sempre que for necessário para você balancear o sinal. Então, por exemplo, você tem um instrumento ali, um violão, você tem um baixo, você tem ali um instrumento que você não tem uma saída balanceada, aquela saída onde você tem o positivo, o negativo e o terra. Então, quando você passar um cabo ali, você está sujeito a ter induções elétricas, você está sujeito a ter ruídos. Então é importante você utilizar ali, por exemplo, o DirectBox para que você possa ter realmente um casamento, não só das impedâncias ali, mas que realmente você tenha ali um sinal balanceado. Então, quando você tiver uma saída que já seja balanceada, por exemplo, às vezes você pega ali uma saída de um microfone sem fio, que é P10, mas que é uma saída balanceada. Aí não tem problema, você pode pegar ali um cabo P10 estéreo, aquele que tem 2 risquinhos ali no meio, e aí você pode passar direto e ligar ali na sua mesa, na Soundcraft, no caso da UI24, já sendo uma entrada balanceada. Você pode fazer isso também. Ele mandou aqui agora também, por acaso pode queimar alguma entrada se eu conectar direto ou perder qualidade do sinal? Em questão de queimar a entrada do sinal, não. Pode acontecer se você estiver trabalhando ali com um ajuste de ganho errado ou uma saída de um volume muito alto que vai gerar muita energia ali na saída do seu instrumento e você colocar ali, por exemplo, na sua mesa de som, e isso a gente está falando de componentes, né? Resistências, transistores, chips que vão receber aquele sinal, e se realmente aquele sinal ele tiver ali muito alto, com muita energia, pode queimar a entrada. Outra coisa que pode queimar também é o diferencial de potencial, onde você tem ali equipamentos que estão ligados em redes elétricas diferentes. Então você tem ali, por exemplo, uma guitarra que está ligada no altar, com uma pedaleira que está na tomada ali do altar, e você tem a mesa de som ligada em uma outra rede, um outro circuito. Pode ser que haja esse diferencial de potencial e isso queime a sua entrada, mas não necessariamente o fato de ligar um instrumento direto ali na mesa vai queimar ou não. Beleza? Tá aí respondendo a pergunta do Wilsinho Martins. Bom demais, Wilsinho. Obrigado pela participação aí com a gente. Olha só, o Jefferson mandou aqui no nosso YouTube, aqui ao vivo, Jefferson Espíndola mandou aqui, ó. Consigo usar a P16 para fazer live? Consegue, você tem ali o P16, né, que é aquele controlador de monitoração da Behringer, onde você pode usar com a X32, com a M32, até mesmo com a linha da XR, para você poder fazer monitorações. Então você endereça até 16 canais para ela, e ali você consegue controlar, por exemplo, volume, você consegue controlar o pan, esquerda e direita, você consegue controlar ali, por exemplo, um ajuste de equalização. Então você pode sim utilizar o P16 para fazer ali uma via de mixagem para transmissão ao vivo. É interessante quando você já está com as suas vias de mix bus, seus auxiliares ali da mesa todos ocupados, às vezes já com um retorno, e você precisa ali de uma outra saída, você precisa ter essa mixagem de forma individual dos canais ali. Então é interessante, funciona bem. Ela só não funciona como placa de áudio. Então, nesse caso, para levar o sinal para o computador de transmissão, você precisa ter uma interface. Pegar ali, por exemplo, uma linha da Behringer mais simplesinha, uma UMC202 HD, por exemplo, uma placa de áudio com 2 canais, ou uma linha da Foxrite, uma 2.2, por exemplo. Você tem aí a possibilidade de pegar a saída de áudio, que ela tem ali 2 saídas P10, você pega essa saída e manda ali realmente para sua transmissão via placa de áudio. Aí vai funcionar tranquilo, dá para usar aí também como uma outra opção, uma saída a mais para você fazer transmissão ao vivo. Gosto bastante do P16M, uma tecnologia aí fantástica da Behringer. Fica aí essa dica. Valeu, Jefferson, pela participação. O Erickson mandou o seguinte: mais um vídeo super legal, muito massa, parabéns. Eu deixei de fazer uma live por vários motivos. Nem sempre tem um PA bem alinhado, timbrado para poder enviar o LR da mesa para transmissão.
nem sempre temos voluntários e voluntários capacitados. Existem muitas reclamações por parte das pessoas que assistem pela TV e pelo iPhone sem o fone de ouvido, ou seja, pelo celular. E aí eu dei preferência para ter 2 mesas, uma para ambiente e outra para live, mas aí tá faltando profissionais. Olha só, Erickson, é uma das situações que realmente acontece bastante aí nas igrejas, e não só nas igrejas, eu tô falando também do mercado de áudio profissional. Ontem eu recebi uma mensagem de um colega nosso, Fernando Nitro, parceiro aqui que trabalha com áudio também aqui em Brasília, e ele tem uma locadora, e ele mandou uma mensagem pra gente perguntando cadê os profissionais, que ele tá tendo que rejeitar evento porque ele não tem mão de obra, ou seja, a gente tá com falta de profissionais realmente não só capacitados, mas pessoas que estão dispostas ali a trabalhar, a desenvolver, pessoas que querem realmente trabalhar com áudio profissional. O mercado ele voltou pós-pandemia extremamente agitado com os eventos, todo mundo querendo se ver, todo mundo querendo fazer evento presencial ali, e os eventos começaram a acontecer, as empresas nos finais de ano sempre fazem muitas reuniões, confraternizações, eventos para os funcionários, e aí acontece ali que precisa de sistemas de som, precisa de técnicos de som. Tem muitas empresas que estão investindo agora em shows, em bandas particulares ali para fazer uns eventos ali mais corporativos, e tá tendo evento, tá faltando profissional para poder estar junto. Então assim, se você identifica ali em você que você gosta dessa parte de música, você gosta dessa parte de tecnologia, de mesas de som, de sistema de áudio, quer trabalhar com isso, me fala, me manda uma mensagem aqui no nosso WhatsApp, o link tá inclusive aqui na nossa descrição desse vídeo, onde a gente vai criar aqui uma relação de profissionais que estudam com a gente, que estão aqui realmente aprendendo os conteúdos da Master para poder divulgar para o mercado essas pessoas e também aproximar, às vezes trazendo indicações. Então manda aí no nosso WhatsApp o seu nome, o que curso você está fazendo, que experiência que você tem e de qual cidade que você é, porque sempre que a gente souber de alguma oportunidade para você poder estar trabalhando, para você poder estar realmente ali mexendo com áudio de forma profissional nos eventos, até mesmo fora ali da sua igreja, a gente vai estar te indicando, vai estar passando os contatos. Então manda aí pra gente que vai ser super importante te conhecer aí do outro lado da telinha também e dizer, olha, a oportunidade tá aí. Então se você também não se capacitou, não aprendeu ainda, não investiu pesado em conhecimento, tá faltando profissionais. Você vê aí no caso do Erickson, igrejas que têm até condições, recursos ali financeiros para ter equipamentos tops, para ter ali, por exemplo, 2 mesas de som, para ter ali tecnologias para poder fazer uma transmissão, mas não tem equipe para poder fazer isso com qualidade. Então é uma das situações que tá acontecendo, e aqui o Erickson mandou aqui pra gente, olha só, realmente é uma situação delicada. O Jefferson comentou ali, ó, o áudio não pode sair direto do aparelho, no caso do P16. O áudio ele sai do P16M, porém ele não funciona como placa de áudio. Então, para você poder mandar esse sinal para uma transmissão ao vivo, você precisa pegar o sinal do P16, do PowerPlay, né, do amplificador ali, e levar isso para o computador. Então, você precisa converter de áudio para digital. E a única forma é você tendo ali a placa de áudio, como eu citei, no caso a Behringer HD 202 HD, ou então uma Scarlett 2.2, uma plaquinha mais simples, mas você precisa ter. Também tem uma outra que dá para usar, que é o UMC222, UCA na verdade, UCA 222 da Behringer, uma placa mais simples, com entrada RCA, ela não é balanceada, mas ali curtas distâncias pode funcionar bem, beleza? Respondendo aqui a pergunta do Jefferson, qual o valor que um operador de áudio deve cobrar ou como cobrar? Boa pergunta, Jefferson. Isso pode variar muito da região que você tá, do tipo de trabalho também que vai ser envolvido. Mas o que eu posso te dizer? Vamos dizer que você é uma pessoa que está começando agora, certo? Você acabou de fazer um curso, você acabou ali de buscar um conhecimento, você aprendeu ali sobre uma mesa de som e tudo mais. A primeira coisa que você tem que ter em mente é que você precisa de experiência prática. Então, no primeiro momento, se você tiver que fazer eventos de forma gratuita, ou até mesmo se você tivesse que pagar para estar no evento, eu pagaria. Por quê? A experiência prática de você estar ali vendo o evento acontecer na hora do vamos ver, com as situações, com aquele momento assim, realmente de
tudo acontecendo, os músicos chegando, aquele rala, desde montar ali a estrutura, descarregar o caminhão, isso é muito interessante, é uma experiência única, é algo que você vai vivenciar ali, que você vai poder ver ali na prática aquilo acontecendo, que não tem preço. Então assim, à medida que você puder estar junto dos técnicos de som, se relacionando com as pessoas, conhecendo pessoas, você também vai já criando ali uma rede de network. As pessoas vão ver como você trabalha, como você se veste, que tipo de conhecimento que você tem, se você chega no horário, se você não chega. Então tá aí uma oportunidade boa para você poder se relacionar com pessoas. Então, num primeiro momento eu faria isso. Mas aí vamos dizer que você já tem ali essa experiência, já buscou ali realmente esse conhecimento prático do vamos ver ali, do backstage, de ver a montagem, já ganhou ali horas, assim, vamos dizer assim, de voo realmente. Agora tá na hora de realmente trazer isso pro lado profissional. Agora vamos ganhar um dinheirinho, vamos fazer o nosso empenho e dedicação em estudo, agora converter isso em recurso, trazer ali o nosso ganha-pão. Aí vem a grande questão. Cada um vai ter uma história, cada um vai ter um conhecimento e cada um vai trazer uma solução diferente. Então você tem que olhar para você. Que tipo de conhecimento que eu tenho? Que soluções que eu gero ali, por exemplo, para o meu cliente? E aí você vai começando a ganhar cada vez mais responsabilidade. E com isso o seu cachê vai aumentando também. Então vamos dizer que no início você é aquela pessoa que é aquele ajudante. Você tá chegando ali não para mexer na mesa de som, mas você faz ali um trabalho como se fosse um road. Uma pessoa às vezes da parte mais técnica de montagem, ou seja, você desmonta ali tudo do caminhão, pega ali, por exemplo, a estrutura de som, começa a montar, fazer cabeamento, coisas nesse sentido. É um trabalho que é interessante sim ter um conhecimento, mas você não tá falando de um conhecimento avançado de mixagem, você não tá falando de uma experiência de mixagem tão grande. Então, você tem ali um ajudante, um hold, vamos dizer assim. Então, você tem ali um cachê mais baixo. Pode ser ali, por exemplo, 100, 150, 200, 300 reais. Depende muito ali do tipo de evento, de que horas que é aquele evento, como vai funcionar, se você vai ter que ficar o dia inteiro lá, se você só vai para montar e depois você volta para desmontar. Depende muito dessas questões. Por exemplo, a gente faz muito evento corporativo que às vezes você monta num dia e você tem que voltar no outro dia para desmontar. E essa pessoa, ela não fica ali no evento, ela vai como realmente um ajudante para poder montar o evento. Acabou ali 1, 2 horas de montagem, ele vai embora. Tem outros eventos que não, tem que ser montado, por exemplo, de manhã, e aí vai rolar o evento na parte da tarde e vai desmontar à noite. Mas que horas que isso vai desmontar? 7 da noite, 3 da madrugada? Então tudo isso influencia também ali o quanto que você tem ali de valor. E é bom você identificar. Então, por exemplo, Paulo, para mim, 300 reais tá bacana para eu poder passar o dia inteiro ali, por exemplo, num evento, no início fazendo a montagem, depois ficar mais tranquilo e no final desmontar, bacana, tá ótimo. Aí é você que tem que identificar isso, né? Agora, por exemplo, vamos dizer que você já subiu ali um pouquinho o patamar de nível, você agora já tá ali como responsável do sistema, você vai ser aquela pessoa que vai fazer ali, por exemplo, o trabalho do técnico de som, que vai realmente mixar as bandas, que você vai estar ali envolvido, fazendo o processo da mixagem, talvez para transmissão ao vivo, do monitor, enfim, já é uma característica de uma pessoa que exige um pouco mais de conhecimento. Você tem que dominar ali aquela mesa de som, você tem que dominar ali os conceitos de mixagem, de processamento de áudio, você tem que ter uma experiência auditiva e já horas ali também na prática da mixagem. Então, a pessoa que tem ali um valor agregado, ela oferece um pouco a mais ali. Então, ela tem que ter uma remuneração um pouco maior. Então, você ali pode cobrar seus 400, 500 reais, depende do tipo de evento, quantas horas vai ser de evento. Você vai lá, por exemplo, para mixar só uma banda, você é o técnico de som daquela banda, ou você realmente vai ali pro evento, você vai ficar o dia inteiro no evento. Então, são detalhes que você vai analisando. Não existe uma tabela fixa onde você tenha que seguir isso. A gente também tá falando de um trabalho artístico, igual de um músico, né? Cada músico vai ter o seu valor, porque vai depender da experiência, do que ele entrega de resultado. Mas você também pode ser aquele técnico de som que é contratado, por exemplo, você é contratado de uma empresa de locação, você ganha, por exemplo, às vezes um salário fixo e um extra por evento, é muito comum isso. Então você tem uma base salarial de 2.500, 3.000 reais e você ganha ali ainda um cachê, um reforço por cada evento, adicionais quando tem eventos finais de semana, noturno, coisas nesse sentido. Então é um detalhe também que você pode analisar. Você pode trabalhar também como técnico de som dentro de um órgão público. Existem vários, por exemplo,
concursos públicos para técnico de som, onde você tem aí valores de remuneração que podem chegar até R$ 5.000. Então depende também de onde você vai trabalhar. Se você for falar, por exemplo, de trabalhos com banda, onde a gente tem aí técnicos de som que ficam à disposição da banda, ou seja, são contratados ali por aquela banda e ficam à disposição para poder fazer aqueles shows, rodar realmente com a banda pelo Brasil. A gente tem aí cachês que vão a 10, 15, 20 mil reais por mês. Você fala assim, caramba, tudo isso? Sim, com certeza. Por quê? Porque a pessoa está colocando à disposição dela aquele tempo que basicamente vai ser full time. Por mais que às vezes hoje não tenha evento, mas amanhã ela vai ter que estar no aeroporto, vai ter que viajar, vai ter que passar o som, vai dormir em um hotel, vai ficar fora de casa, vai ter outros custos. Então, assim, realmente é um valor bem mais expressivo. Músicos chegam a ganhar isso, chegam a, às vezes, ganhar mais do que isso. Depende muito da banda, da negociação que você tem. A grande questão é você encontrar ali realmente aquilo que você... Primeiro, gosta de fazer, identificar em você essa paixão de trabalhar com áudio, porque quando você tem esse gosto, você é apaixonado por aquilo que você faz, você realmente se entrega, você não mede esforços, você estuda, você realmente está ali antenado nas tecnologias, você está aproveitando e absorvendo tudo aquilo que você vê na sua vida, na internet, num curso, num workshop, numa palestra, para que você possa ser um profissional melhor. E isso faz com que você seja mais reconhecido e ganhe mais, entende? E a questão não é tipo assim, só pensar em concorrência, porque o fulano de tal cobra isso, o outro cobra aquilo. Não, é você identificar realmente aquilo que você acha justo para aquele trabalho que vai ser executado. Por exemplo, a gente tem um trabalho que muita gente não conhece, que é o trabalho de coordenador técnico de áudio. O que é isso? É um trabalho onde muitas vezes essa pessoa ela não coloca a mão na massa, mas ela que coordena todo mundo que vai colocar a mão na massa. Então ela é como se fosse um supervisor, um coordenador de toda uma equipe de som num evento. Então, por exemplo, a gente já fez muito esse trabalho na hora de fazer, por exemplo, o desenho do que a gente precisa de equipamento. Vamos precisar de 2 mesas de som, tantos cabos. Então, desde o projeto até realmente a execução. Na hora chega lá a sua equipe, você tem 5 pessoas que entendem de áudio e você vai coordenar. Amigão, ó, você vai fazer isso, passar esse cabo assim, assim, assado, ligar isso, isso, isso. O outro vai pegar a caixa de som e fazer isso. O outro vai testar os microfones. Você vai coordenando. Então, você conhece de todo o sistema e você vai coordenar a operação, a instalação, a mixagem, mas nem sempre você vai colocar a mão na massa. Mas, se necessário, sim, você vai executar aquele trabalho porque você tem o conhecimento. Mas um cargo desse, por exemplo, você chega a ganhar R$1.500, R$2.000, dependendo do evento, por dia. Então a gente está falando ali de um valor também bem interessante. Então, como eu falo, depende muito do que você vai fazer, depende do trabalho, da negociação, depende realmente ali do que você acha justo para aquilo que você está executando. E uma forma de você saber ali se o seu preço está barato, se você às vezes está abaixo do que realmente deveria ter, é a questão da oferta e da demanda. Então, por exemplo, se você é aquela pessoa que, e vamos colocar aí entre aspas, está cobrando lá 150 por evento, e você tá com a sua agenda extremamente cheia, você às vezes tem 3 eventos por dia para poder fazer, pode ser uma questão às vezes do quê? Seu preço tá barato demais, você tá oferecendo um serviço tão bom, uma qualidade tão legal que todo mundo quer te contratar, todo mundo quer ter você lá à frente daquele sistema de som. E aí a sua agenda começa a ficar muito cheia, daqui a pouco você começa a ter que dispensar eventos porque você não tem mais condições não só de horário, mas físicas mesmo, de descanso para poder atender com qualidade. E aí você tem que repensar, peraí, será que não é hora de eu, às vezes, elevar um pouco mais a questão do meu cachê, daquele valor que eu tô cobrando, para que eu possa realmente ali ter uma valorização maior, trabalhar um pouco menos, trabalhar em eventos ali mais seletos que você pode escolher e continuar ganhando a mesma coisa, ou até mesmo aumentar ali a sua renda trabalhando menos. Então você vai identificando esses pontos. É realmente você se posicionar, você testar, você ver. E é uma coisa que nem eu falei, não é uma tabela, não é um produto onde a gente consegue mensurar o valor de uma pessoa. A gente está falando de um trabalho que eu não consigo colocar uma máquina para executar. Diferente, por exemplo, de uma alocação de um equipamento. Se eu tenho, por exemplo, um equipamento X que custa R$10.000, várias pessoas podem ter o mesmo equipamento pagando o mesmo valor. Então a gente tem mais ou menos um preço tabelado na questão de um equipamento, de uma locação, de realmente uma estrutura. Mas quando a gente fala de pessoas, a gente está falando de algo artístico, de algo que realmente depende da experiência dela. É igual você comparar, por exemplo, um ator
como é que a gente vai colocar um valor, por exemplo, numa atuação. Vamos pegar aí de um Cauã Raymond, vamos pegar aí de um Richard Gere, por exemplo, de um... Enfim, pega aí qualquer autor que você gosta, enfim, de assistir. Então é tipo isso, cada um vai ter o seu valor, a questão é você identificando isso. Mas as dicas que eu tenho pra te dar são essas daí, beleza? Deixa eu ver o que a galera tá mandando aqui no nosso chat também. O Alex mandou aqui, ó. Sou seu aluno e tenho uma dúvida. Beleza, Alex? Seja muito bem-vindo aí. Prazer saber que você já estuda aí com a gente. Sempre tenho que usar duas vias do Mixbus para efeitos e acabo sacrificando duas saídas físicas do meu Mixbus. Pera aí, deixa eu entender melhor a sua pergunta. Você tá usando vias de Mixbus para efeitos e você acaba sacrificando duas saídas físicas do meu Mixbus? Ó, pelo que eu entendi, você tá dizendo o seguinte, ô Alex, que você usa duas máquinas de efeito e se quando você usa essas máquinas de efeito, você sacrifica as saídas da sua mesa de som. Não, as máquinas de efeito, o roteamento de áudio dela é interno. Então, por exemplo, se você pega ali uma Behringer, uma X32, você tem no total 16 vias de Mixbus. As quatro últimas, que são a 13, 14, 15 e 16, você tem ali um endereçamento para as máquinas de efeito, mas elas podem ser endereçadas para uma saída da mesa, mas não necessariamente elas vão ser. Então, quando você endereça esse sinal para a máquina de efeito, ele é independente das saídas da mesa. Se você está usando 4 máquinas de efeito, não quer dizer que a sua mesa ela vai perder 4 saídas de áudio, não, porque tudo é roteável. Então você tem como rotear esse sinal. Seja ali, por exemplo, numa Soundcraft, você tem ali uma matriz de roteamento. Então você pode escolher, eu quero que na saída 1 da mesa, eu quero que saia a via de Mixbus 1. Já na saída 2, eu quero que saia, por exemplo, um L do Master. Na saída 3, eu quero que saia o lado R do Master. Então você pode rotear, você pode configurar as saídas da sua mesa da forma como você quiser, da forma que você achar melhor, tá? Então não precisa se preocupar com essa questão de perder as saídas da mesa por estar utilizando ali a sua via de Mixbus para isso, tá? O que você tem que ponderar às vezes você tá querendo fazer mais retornos, ou seja, você tem ali, por exemplo, uma X32 que tem ali os seus 16 canais de Mixbus e você quer fazer 16 vias de retorno. Naturalmente, se você utilizar alguma dessas vias para máquinas de efeito, aí você tem que abrir mão da possibilidade de mandar para o retorno, mas você tem que fazer essa escolha. Não tem como você utilizar a mesma mandada da via de efeito para um retorno, porque não vai dar certo. Então, essa daí é a minha resposta. Eu acho que eu consegui te ajudar aí, espero que seja isso. Se não for, você manda aí pra gente, beleza? Gabriel Melo mandou aqui, ó. Fala, Paulo, beleza? Tranquilidade, Gabriel. Cara, sou bem leigo no assunto, mas tô curioso com isso. Eu toco em uma igreja e tenho um cabo para conectar o meu fone dentro do aquário, sou baterista. Eu só plugo o fone nesse cabo via P10 e play, mano brasa. Aí o sonoplasta regula ali o meu fone, beleza? Eu consigo ter um monitoramento individual com esses equipamentos, no caso ele tá citando o P16M da Behringer, sem interferir na mesa, tipo pegar um P10 do fone, conectar ali no P16, ou preciso de algo mais? No caso ali, ele tá utilizando uma Soundcraft, uma Wii, ele comentou aqui pra gente. Nesse caso, o Gabriel, para você poder utilizar o P16, você precisa ter um outro dispositivo também, que ele é um dispositivo da própria Behringer ali, onde você vai conectar os canais de forma física, ou seja, é um distribuidor onde você tem ali a possibilidade de entrar com o sinal via cabo de áudio individual de todos os instrumentos e a partir dele ele converte esse sinal analógico para digital para você poder ligar ali os seus P16M. Então você tem ali o P16i, que seria justamente essa interface onde você vai fazer essa conversão do sinal analógico para o sinal digital. Então assim, no caso de uma Soundcraft Wii24, você tem ali as saídas de auxiliar, você até consegue fazer essas saídas, mandar para o P16, mas aí você teria que abrir mão de muitas saídas delas, que às vezes outras pessoas já podem ter a monitoração, para poder colocar tudo no P16. Talvez eu acho que esse investimento não seria interessante, até porque a Wii, ela tem a possibilidade de você controlar via celular, então você consegue ali controlar no celular, no tablet, no computador a via de monitoração. Então se você tiver ali um celular, colocar dentro do seu aquário e abrir ali a via de Mixbus, você já consegue fazer ali todas as partes de auxiliar, controlar os volumes de individuais dos canais ou os grupos,
Então tem até uma função bem legal da Soundcraft, que é o More Me, que é uma opção onde você define qual que é o seu som e você define o que não é o seu som, caso o resto da banda. E aí por um botão só você consegue regular a intensidade disso, quanto mais de você quer ali, por exemplo, do seu instrumento e o quanto mais você quer do resto da banda. Então fica muito prático essa gestão do fone de ouvido. Então, colocando na ponta do lápis o fato de você trabalhar com uma Soundcraft Wii, eu não veria possibilidade assim tão legal de colocar o P16M. Eu realmente focaria ali mais na questão do celular mesmo. Eu acho que seria o melhor custo-benefício, até porque, que nem eu falei, colocando o P16, você vai ter que comprar o P16M para você, vai ter que comprar o P16i, que seria essa interface para converter o analógico para o digital, e você vai ter que provavelmente fazer isso para os outros músicos também, porque você vai gastar todas aquelas 10 saídas de auxiliar da sua Soundcraft para fazer os agrupamentos dos canais para mandar realmente para o P16i. Então assim, não vejo tanta vantagem em utilizar, a não ser que você tivesse a linha da XR ou uma X32, uma M32, aí eu veria vantagem de você fazer isso. Fora isso, eu ficaria mesmo com a monitoração ali pelo celular da própria Soundcraft. Beleza, meu querido Gabriel? Valeu! Vamos ver aqui, ó, a galera tá perguntando aqui no chat do YouTube. Perguntaram aqui, ó. Boa tarde, você tem o curso completo para a X32? Sou leigo no assunto. Temos sim o curso completo da X32, inclusive dentro do treinamento aqui do curso de áudio para igrejas, você já aprende todo a X32. Na verdade, o curso de áudio para igrejas, ele é dividido em 4 módulos. Nós temos aqui Fundamentos de Áudio, que é o nosso curso completo, onde a gente fala desde o início do que é frequência, cabeamento, mesas de som, caixas de som, amplificadores, todo o processo ali da montagem de um sistema de som, a gente fala dentro de Fundamentos de Áudio, que você pode comprar esse curso separado, mas ele tá dentro do curso de áudio para igrejas. O segundo módulo que nós temos é o curso da X32, ou seja, o curso completo para você poder dominar todos os recursos da X32, desde a operação do console dela, físico ali, até o processo da mixagem e operação remota. Também está dentro aqui do curso de áudio para igrejas, mas você também pode comprar separado, é só acessar aqui o nosso site, ó, grupomaster.pro, ou o QR Code, o link também está aqui na descrição desse vídeo. O terceiro módulo é a parte de mixagem para lives, então também é um treinamento que tem dentro desse curso de áudio para igrejas, onde a gente fala sobre as configurações, as técnicas de roteamento, configurações no vMix, no OBS e muito mais sobre a parte de mixagem para transmissões ao vivo. Então também está dentro desse áudio para igrejas, ou você consegue comprar separado também. E nós temos um quarto módulo, que esse é específico desse curso, que são aulas específicas para igrejas. Então a gente tem visitas técnicas, a gente tem análises de cultos, análise de transmissões, análise musical, mixagem de louvor, de worship, dessa pegada gospel. Então são conteúdos mais voltados ali para igrejas, né? Como resolver os principais problemas das igrejas e tudo mais. A gente fala aí dentro desse curso. Então ele basicamente são 4 módulos, sendo que esses 3 que nem eu falei, X32, Fundamentos de Áudio e Mixagem para Lives, você também pode comprar separada. A vantagem de comprar e investir tudo aqui dentro do áudio para igrejas é porque fica muito mais barato. A gente tá falando aí de um valor assim super acessível quando você coloca todo esse pacote dentro ali, então vale muito mais a pena se você estiver buscando esse conhecimento também para usar dentro da sua igreja, beleza? Vamos ver o que mais a galera tá falando aqui, ó. Ele até comentou, né? Na igreja que eu frequento tem uma X32 e eu pretendo fazer parte do time de áudio. É isso aí. Eu acredito que muitas das vezes, se você está começando agora, esse curso de áudio para igrejas é a sua melhor opção, porque você não vai aprender só o console da X32, mas você vai aprender tudo que acontece dentro de uma igreja do zero à transmissão ao vivo. Então é o que eu recomendo para você, beleza? O Alex mandou aqui, ó, dúvida. É correto utilizar a saída XLR da saída Mixbus da X32 e entregar para o Power Click do músico com P10 ou deveria ser XLR? Boa pergunta sobre retornos. Inclusive a gente tem um vídeo aqui no nosso canal do YouTube falando sobre Power Play, desmistificando realmente aí todo esse processo da conexão com os Power Plays ou Power Clicks, que são dispositivos ali unitários, não padrão hack, enfim. Mas você pode conectar sim, desde que você mantenha a polaridade dos cabos, né? Então, assim, conexões existem várias. XLR, P10, P2, RCA, enfim, você tem uma infinidade de conexões diferentes. O sinal de áudio, ele é o mesmo para todas. Agora você só tem que
acertar essa conexão. Se o seu Power Click tem uma entrada P10 e a saída da mesa é XLR, não tem problema, desde que você mantenha a pinagem desse cabo. Então, se você inverter ou mudar a posição desses cabos, você vai ter problemas, mas se não, vai funcionar bacaninha, não tem nenhum problema de você fazer isso. A dica é, só não conecte o seu fone de ouvido direto na saída da mesa, por alguns motivos. Primeiro, você tem uma saída que não tem uma energia suficiente, um volume, uma pressão sonora bacana para você poder ligar os fones de ouvido. Então, pode ser que você coloque um fone de ouvido e por ele ter ali uma resistência, cada fone tem um driver de alto-falante diferente. Isso impacta na resistência daquele fone. Então, às vezes, a resistência é muito alta. E aí, mesmo aquela energia que sai ali padrão online, você conectando direto na mesa, você vai escutar. Mas pode ser que você force aquela saída, não chegue um volume tão forte no seu fone de ouvido e pode até queimar a sua saída da mesa de som. Então, assim, não ligue o fone direto na sua mesa. Passe por um Power Play, que é um amplificador de fone, para que você possa ter realmente o casamento ali das impedâncias, você ter ali um controle de volume, de amplificação desse áudio correto, para que você possa fazer a monitoração da forma correta. Então, a não ser que a sua mesa tenha uma saída específica para fone de ouvido, como a gente pega aí, por exemplo, a UI24, que tem 2 saídas de fone, ali você pode ligar o fone direto, mandar um auxiliar ali para aquela saída, não tem nenhum problema, porque é uma saída de fone, aí ok. Mas numa saída line, XLR, não, porque senão você pode queimar essa saída, beleza? Fica essa dica aí, Alex Augusto que mandou pra gente, valeu. Vamos lá, Luiz Américo mandou aqui, ó, Deus abençoe vocês e suas famílias, obrigado meu querido, amém. O Laércio mandou aqui também, ó, estou sem assistir ao vivo, mas sempre acompanhando os conteúdos do canal, top demais, valeu Laércio. Giovanni de Araújo perguntou aqui, ó, quando eu acerto a estrutura de ganho, aumenta muito o S da voz, como resolver? Boa pergunta, Giovanni, interessante. Quando a gente ajusta o ganho, nós estamos ajustando o nível de entrada de sinal, ou seja, a amplificação daquele sinal que chega na nossa mesa de som. Quando a gente aumenta ele, nós temos maior sensação de volume, de intensidade, mas ele de certa forma não vai afetar ali a questão da equalização. Então quando você aumenta o ganho, naturalmente você percebeu, opa, peraí, o som ficou mais alto. Sim, pode ser que nesse momento que ele ficou mais alto, você, opa, peraí, parece que o S, o agudo da voz ali pode estar sobrando. Para isso você pode resolver com o uso do de-esser. O de-esser, ele é um efeito, é um processamento de áudio que nós temos ali nas principais mesas de som, onde a gente consegue o quê? Reduzir a sibilância, som de S, S, Sh, Sh. É muito comum a gente ter, por exemplo, em vozes femininas, ou então dependendo do microfone que a gente vai ter ali no nosso sistema de som, a pessoa fala e esse S ele sobra, ele tende a ficar pulando para fora ali da caixa de som, mas não é um problema da caixa, é um problema ali de captação e da emissão também. Então o de-esser, ele funciona como se fosse um compressor, só que numa região só aguda. O que ele faz? Toda vez que existir ali aquela frequência, aquela sobra realmente de agudo, ele vai pegar e vai comprimir, ele vai atenuar, ele vai segurar esse S. Então ele é diferente de você ir no equalizador e abaixar ali no equalizador o agudo. Porque quando a pessoa falar palavras que não tem S, o que acontece? Você vai estar tirando o agudo. Então a voz da pessoa tende a ficar abafada. E o de-esser não. Ele comprime, ele atenua, ele reduz ali aquela questão do agudo só quando ele existe. Se ele não existir, ele deixa o agudo normal. Eu falei S, na hora do S, ele abaixa esse S, S, S. Dentro aqui da Rode, por exemplo, que a gente está usando, nós temos aqui um de-esser. No caso aqui eu estou usando ele bem sutil, bem de leve. Ele está tirando só um pouquinho aqui do meu S, mas sim, a gente coloca para não ficar aquela coisa tss, tss, rasgada demais, arranhada, que dói o nosso ouvido. Então você pode estar utilizando o de-esser. Depois dá uma olhada aí sobre essa ferramenta. Inclusive a gente tem um treinamento específico de processamento de áudio, onde a gente fala só sobre processamento de áudio, low cut, gate, compressor, equalizador, de-esser e as máquinas de efeito, para que você possa aplicar isso em qualquer mesa de som ou até mesmo num software de produção de áudio. Ali você trabalha com pós-produção, por exemplo, e quer conhecer as ferramentas ali de melhoria da qualidade de áudio, nós temos aí um curso que é o processamento de áudio, onde a gente fala sobre todos esses detalhes. É só acessar aqui o nosso QR Code, grupomaster.pro, e aí você pode ver lá dentro do nosso catálogo de cursos, você vai procurar lá e vai ter esse treinamento também, beleza?
Vamos ver aqui mais perguntas. Vamos perguntando aí, galera. Vamos interagindo aqui. Estou à disposição para tirar dúvidas ao vivo com você. Antônio Soares mandou aqui, ó. Top demais a live, tô curtindo pra caramba. E mandou assim, ó. A mesa Soundcraft i24 tem 8 saídas auxiliares. Pelo que se podem ligar 4 vias de monitoração estéreo. E botou assim, podemos, né, na verdade, ligar 4 vias de monitoração estéreo. Isso. Sempre que a gente tem as vias de auxiliar, elas vão ser vias mono, tá? Então são saídas mono, a gente sempre vai ter aquele áudio no centro. Se a gente quiser ter a sensação espacial, a gente precisa de 2 vias. E aí a gente vai fazer ali a monitoração em estéreo. Então a gente vai sempre mandar 2 vias para o nosso músico e a gente precisa de 2 saídas da mesa. No caso ali a i24 ela tem 8 auxiliares. Se você pegar ali essas saídas em estéreo, seriam 4 saídas, beleza? Utilizando o PowerPlay HA6000, HA8000 e o HA4700, nós podemos ter isso de forma individual, nós podemos ter mais vias de áudio em estéreo. Mais ou menos, o que acontece? Quando você pega ali, por exemplo, um PowerPlay, alguns vão ter só controle, por exemplo, de volume. Então você vai endereçar o sinal para ele e dele ele só vai controlar ali a amplificação, mas alguns não tem muito mais recursos do que esse, como por exemplo o HA8000, ele é mais limitado. Outros já vão ter alguns outros controles, como por exemplo, você pode entrar com o sinal master da mesa, isso é interessante, você pega ali por exemplo seu LR master já mixado, já ali com a sensação espacial bacaninha, você usa 2 saídas da mesa e manda pro PowerPlay. Aí você fala, pô, mas todo mundo agora vai escutar o master. Como é que eu faço para escutar os instrumentos de forma individual? Aí você pega ali as outras saídas auxiliares que você tem da mesa e manda de forma individual. Você faz o que a gente chama de direct out. Ou seja, você vai pegar ali, por exemplo, o violão e vai mandar também para o seu PowerPlay. E ali no PowerPlay, a pessoa ela tem a possibilidade de mixar o que ela quer ouvir, a mistura entre, por exemplo, o Master LR e o instrumento dela. Então nisso ela já consegue dosar meio que o volume todo da banda e o volume do instrumento dela. Claro que o instrumento dela vai ficar ali no centro, mas ela já tem ali a sensação espacial do LR vindo pelo master, então você economiza canais, porque você não precisa fazer todas as mandadas em estéreo, e você consegue ter o seu músico com uma saída ali ouvindo em estéreo e o instrumento dele controlado ali pelo PowerPlay. Só que aí você precisa sair com todos esses canais de forma individual. Então você pega ali, por exemplo, os principais, violão, guitarra, pega ali, por exemplo, a voz e vai mandando para o seu PowerPlay. E aí o músico ele vai controlando essa dinâmica. E aí você tem que ver qual que é o que te atende. Às vezes você precisa, por exemplo, como você citou aí, eu preciso de 8 vias de monitoração. O HA8000 ele tem 8 saídas, 8 conexões de fone de ouvido. Porém, ele não tem esse processo da mixagem. Então você poderia ir para um HA4700, por exemplo. Só que ele não tem essa quantidade. Então aí nesse caso você precisaria de 2 periféricos, precisaria ali de 2 PowerPlays para poder resolver essa questão e ter a sua monitoração. Isso também vale, por exemplo, para as mesas de som analógicas. Às vezes você consegue fazer essa monitoração e ganhar algumas vias ali a mais de retorno fazendo direct out. Quando você olha assim atrás da mesa de som analógica, alguns modelos tem lá, tem o sinal de entrada e atrás tem assim, ó, direct out, ou seja, tudo que você conectar no canal 1, ela também vai sair naquela saída 1. Tudo que você colocar no 2 vai sair no 2 também. E aí você pega aquela saída e manda para o PowerPlay. E a partir desse momento você não precisa utilizar tanto as suas vias de auxiliar para fazer os retornos, mas você vai mixar os retornos ali a partir do seu PowerPlay. Então funciona bem pra caramba. Depois dá uma olhadinha no nosso vídeo, na nossa live que nós temos aqui sobre PowerPlay, onde a gente pega vários modelos e compara para você poder entender justamente essas conexões e os recursos do amplificador de fone. Beleza? Boa pergunta, Antônio Soares. Obrigado aí pela participação com a gente. José Luiz Rodrigues mandou aqui, ó. Alô, Paulo, tudo bem? Saudações, obrigado, meu querido. Tá falando de Portugal, que bacana, seja muito bem-vindo. Algumas mesas de som top tem um pormenor, né, que seria solo in place. Como fazer isso na X32, sabendo que não existe esse item? Quando a gente fala de solo, né, a gente tá falando de uma monitoração. In place seria num local, né? Cada mesa de som, cada tecnologia, cada marca geralmente muda o nome do recurso. Por exemplo, vamos pegar os principais termos técnicos sobre monitoração. PFL significa Pre-Fader Listen, ou seja, uma pré-escuta
certo? Ou seja, listen, escutar antes, fader, uma pré-escuta antes do fader, justamente para você poder monitorar aquele canal. Aí você pega ali, por exemplo, uma mesa analógica, às vezes você vê ali o auxiliar. Você já viu que tem um AFL? Por quê? Ele é um After Fader Listen. Ou seja, quando você clica ali, é um solo, é uma pré-escuta, só que na verdade você está escutando pós-mixado. Não tem como escutar o auxiliar se não tiver mixado antes. Então por isso que ele se chama AFL, After Fader Listen. Ou seja, é uma opção de você fazer a monitoração após o fader. Outras mesas usam, por exemplo, o solo. Você aperta o solo e você faz ali uma monitoração. Você faz uma pré-escuta, você sola aquele canal. Então também é uma outra possibilidade. Só que nesse caso, esse SIP Solo in Place, eu teria que ver qual que é o modelo, qual que é a mesa e qual o local dela para eu poder te passar essa pergunta, responder essa pergunta realmente aí da forma correta. Mas prometo que eu vou pesquisar e vou trazer um vídeo sobre isso, mas só me confirma qual foi o modelo da mesa que você viu para poder dar uma olhadinha nesse detalhe e aí eu já te passo certinho, beleza? Joãozinho mandou aqui, ó, falando em vias estéreo na bateria e tal, se utilizo 2 microfones para essas peças. E você, professor? Você pode usar quantos microfones você quiser, desde que você chegue na sonoridade que você está buscando. Então, quando você tem, por exemplo, ali uma captação de um áudio, você posiciona o microfone pensando de forma a trazer uma sonoridade de acordo com uma referência. Então, por exemplo, você tem lá um estilo musical de sertanejo, de pagode, de axé, de worship, de rock. Cada estilo musical, ele pede uma timbragem daquele instrumento, de forma com que ele soe diferente. E não é só questão de equalização, de abrir ali na sua mesa um equalizador e você sair timbrando ali grave, médio, agudo e ajustando. É questão, por exemplo, de microfonação. Você pega ali um microfone de bumbo, por exemplo, coloca dentro dele, você vai ter uma sonoridade. Você coloca ele ali na saída do ar, ali na boca realmente, ali vai ter outra sonoridade. Você traz o microfone para o meio da pele, você vai ter outra sonoridade. Você pega, por exemplo, esse microfone e coloca na frente do bumbo, ali próximo do pedal, você vai ter uma outra sonoridade, algo mais instalado, que marca mais o tempo. Você tem vários tipos de microfonação. Quando a gente fala de estúdio, a gente às vezes usa 3, 4 microfones para captar aquele instrumento, porque a gente quer sonoridades diferentes, a gente quer timbres diferentes. Então, a gente vai captar, por exemplo, um violão, você tem um violão capeado, aí você tem um microfone XY ali, que é uma técnica de microfonação, onde você pega 2 microfones e coloca ele ali na frente para você ter uma sensação mais estéreo e mais próxima do violão. Aí você coloca outro microfone mais afastado para você já trazer uma sonoridade mais da sala. Então existem várias técnicas de microfonação. Você pode usar quantos você quiser, desde que você tenha esses microfones e saiba o que você está buscando. Por exemplo, na caixa da bateria, se você quer mais o som da esteira, você pode ter um microfone na parte de baixo ali da caixa para poder ter esse som mais da esteira, para preencher mais a sua caixa. Agora, se você quer mais do corpo, você vai colocar ali em cima o microfone. Então, depende muito do que você quer. Por exemplo, às vezes você, dentro da sua banda, do que você está mixando ali, a galera usa muito, por exemplo, o aro da caixa da bateria. Então, você pode ou colocar um segundo microfone pensando só na questão do aro, ou você pode duplicar aquele canal dentro, no caso de uma mesa digital, duplicar aquele canal e fazer uma equalização diferente. Uma equalização onde você corta mais ali a região dos graves e dos médios, deixando mais o agudinho, para você ter ali mais aquele estalo do aro. Então, depende muito do que você está fazendo, do que você está buscando. A grande questão é que, eu sempre digo, não existe um preset. Muitas pessoas buscam só ali, qual o preset de equalização que você usa na caixa? Qual é a frequência que a gente tira aqui? Isso é uma coisa que a gente mostra como funciona a ferramenta para você entender os recursos, mas a grande questão é a sua experiência auditiva. Por quê? Cada lugar vai ter um microfone diferente, uma pele diferente, uma caixa diferente, uma acústica diferente, um músico diferente, uma mesa de som diferente, uma caixa de som diferente e uma acústica diferente. Então tudo vai ser diferente. Então são variáveis que vai afetar totalmente o seu som. Qual que é o grande caminho? É você saber aonde você quer chegar. Então você precisa ouvir músicas, ouvir aquela referência. Pô, minha banda vai tocar a música X hoje. O que você pode fazer? Você pega lá aquela música X, estuda ela, busca realmente a referência, busca ouvir os instrumentos, busca tentar
ali um multitrack daquela música para você ouvir como que é o som da bateria, como que é o som do violão, e você começa a fazer o quê? O processo ali de desconstruir a música, ganhar referência e saber para onde você quer ir. E a partir desse momento, quando você chegar ali naquele seu evento para poder mixar, você vai olhar ali pra banda e vai falar, não tá soando legal essa caixa, deixa eu ver o que eu posso fazer para melhorar. Às vezes é uma equalização, às vezes é uma compressão, às vezes é um uso de um gate, às vezes é mudar a posição do microfone, às vezes é trocar o microfone. Então tem N variáveis. Por exemplo, tem uma análise musical que eu fiz aqui que é super legal, tá a música do Nat Roots, depois olha aqui no nosso canal, tem uma playlist que chama assim, ó, análises musicais. Aí a gente analisa a música e mostra ali como que ela foi feita, como que ela foi mixada. É bem legal para você melhorar a sua referência auditiva. Nessa música, por exemplo, é um acústico do Nat Roots, é um show acústico, e dentro dela ali, na caixa da bateria, tem um microfone da AKG, o C414, um microfone que custa tipo quase 7 mil reais, só aquele microfone. Isso se eu não tiver desatualizado em preço. Então assim, é um microfone condensador, um clássico da AKG, muito bacana, e eles estão usando esse microfone só na caixa, entende? Então não é um SM57 só. Então, claro que poderia funcionar muito bem com o SM57, mas assim, acaba que eles encontraram ali naquela sonoridade daquele disco, ali realmente uma qualidade musical muito bacana com aquele microfone. E aí você tem que analisar essas situações e sempre realmente buscar ali chegar o mais próximo da sua referência. Esse é o caminho, que nem eu sempre cito, quando você está dirigindo um carro, você sabe para onde você quer ir. Se hoje essa via tá fechada, tá interditada, tá tendo ali uma manifestação, você dá a volta, vira, busca outra via, busca outro caminho, mas para chegar onde você quer chegar, para chegar naquele resultado. Então é a mesma coisa, hoje eu não tenho um AKG, não tenho ali, por exemplo, um microfone condensador para botar na minha caixa de 7 mil reais. Mas eu tenho um SM57, eu tenho ali um microfone Arcano, tenho um CAD, tenho um Kadoshi. O que você tem aí? Um falsificado SM58 da Shure? Como que a gente pode fazer para poder chegar naquela sonoridade? Aí são o quê? Experiências, testes, ensaios. Por isso que eu recomendo muito você gravar o seu evento, você pegar ali e ter um multitrack, para que durante a semana você possa brincar ali realmente com aqueles sons e testar. Realmente você não precisa ter o seu músico tocando ali, você já tem a gravação, faz um loop ali só da bateria, depois começa o quê? A processar, começa a ouvir, começa a testar as coisas, começa a ver o que dá certo, o que não dá certo, e aí você vai alinhando, vai melhorando e vai alcançando aquele seu objetivo. Então esse é o melhor caminho. O preset, ele pode te dar um norte, ele pode te dar vamos dizer assim, um primeiro passo, que eu até sempre recomendo. Vai lá na própria mesa de som, quando você abre ali o utility, no caso de uma X32, ou em qualquer outra mesa, Soundcraft, você tem ali alguns presets, vocal, bateria, bumbo, caixa, chimbal, você tem ali guitarra, baixo, que ele é o que? É um primeiro passo, é um primeiro norte, é um primeiro caminho. Ele te dá ali algo, mas você vê ali, dentro da própria mesa, vai ter às vezes 10 presets só de bateria, 10 presets de guitarra, 10 presets de violão acústico. Qual que é o correto? Aquele que soar melhor. E o que soa melhor? Depende, é relativo. O que é o melhor para você? No caso de nós, técnicos de som, é tentar chegar o mais próximo possível daquela referência, no caso da música original. Nós temos que buscar aquela sonoridade de estúdio, que a gente sabe que não é fácil de fazer, até mesmo porque dentro de estúdio você tem um ambiente controlado, você grava várias vezes, você tem ali realmente a possibilidade de edição na pós-produção, uso de samples, você tem ali como utilizar plugins, você processa o áudio do jeito que você quiser. Se você quiser colocar 10 compressores, 10 equalizadores ali dentro de um software de produção musical, você consegue fazer isso. Mas já, por exemplo, dentro ali de uma mesa de som, claro, buscando ali uma mesa mais simples, você não tem, às vezes, toda essa possibilidade. Então a gente tem que ali tirar água de pedra realmente para conseguir chegar numa boa sonoridade. Então o caminho é esse, é você saber aonde você quer chegar e aí você vai timbrando. Então a mesma coisa na microfonação. Faça um teste, pega ali, por exemplo, o microfone e vai mudando a posição. Grava ali, por exemplo, um loop do batera tocando, só ali com o microfone mais próximo. Depois afasta um pouquinho, bota ali uns 3, 4 centímetros mais longe, coloca embaixo da caixa, vai sentindo as sonoridades que você vai tendo, experimenta, sente o que acontece, aí você vai ganhando referência auditiva e aí você vai ganhando esse entendimento. Essa dica que eu tenho aí para você, meu querido Joãozinho Timóteo.
que participou aqui com a gente com essa pergunta. Boa pergunta, gostei. Eu gosto da galera quando... Não é que... Eu sempre gosto de falar isso também. Não existe pergunta boa ou pergunta ruim, ou pergunta simples ou pergunta avançada. Tudo é pergunta, tudo é conhecimento, tudo é crescimento profissional. Então, eu gosto muito de participar. Não tenha medo de perguntar. Estamos aqui justamente para poder te ajudar. O nosso objetivo maior é que você, a partir desses conhecimentos, dessa interação aqui com a gente, você possa crescer cada vez mais e que possa ser um profissional da mais alta qualidade. Eu não sei de tudo, nunca vou saber de tudo, mas eu faço o máximo para poder o quê? Facilitar para você. Então eu vou atrás da informação, vou buscar, vou consultar os especialistas, vamos consultar o acesso que a gente tem com as marcas, com os profissionais do áudio, com os colegas de trabalho e aprender até mesmo com você que está aí do outro lado. Então se você sabe de alguma coisa que a gente não sabe, ou se a gente falou alguma coisa errada, avisa a gente aí, porque a gente está aqui justamente para poder crescer e aprender juntos com você, beleza? Temos aqui o Júnior Nust, botou aqui, ó: uso o Logic para processar o som da live. Um canal não chegava a volume. Quando colocava o input desse canal em outro track, o som chegava. Alguma dica? Com certeza, Júnior. Obrigado pela sua participação aí com a gente. Quando a gente tem uma mesa de som, vamos pegar aí, por exemplo, pode ser a i24, a Soundcraft, ou a X32, ou a Presonus, ou a que for. Você tem o roteamento dentro da própria mesa, são os roteamentos de entrada desses canais, então você coloca lá o canal 1, ele chega no canal 1. Mas se você quiser trocar esse roteamento dentro da mesa, você pode trocar esse canal também. Então você coloca no canal 1, ele chega no 2, por exemplo. É uma coisa que você pode mexer ali no roteamento, na matriz realmente daqueles canais de entrada, certo? A mesma coisa você pode fazer ali nos roteamentos de saída. A mesa de som, ela tem ali várias saídas. Auxiliar 1, XLR1, Alt 2, você tem ali várias conexões de saída. Você pode rotear isso também fisicamente. Eu quero jogar o meu Master LR na saída 7/8 da mesa. Beleza, você vai lá na matriz e faz o roteamento. O quê? Você aponta a saída 8 da mesa, saída 7 da mesa, vai pegar o sinal do Master, por exemplo. Ok. Só que nós também temos o roteamento via card, via USB da sua mesa de som, ou seja, você também pode rotear de formas diferentes aquele sinal que está chegando na sua mesa de som para o computador. Então quando a gente pega, no caso ali, uma X32 por padrão, nós temos ali os canais individuais de 1 até o 32 sendo endereçados ali por padrão para as conexões virtuais via USB de 1 a 32, ou seja, o que você plugar ali o microfone no canal 1 da mesa, ele vai chegar no canal 1 do seu software. O que você plugar no 2 no seu software. Se você plugar, por exemplo, lá no 32, ele vai chegar lá no 32 do seu software. Isso independente de qual seja. Reaper, Logic, Ableton, Cubase, Pro Tools. Isso é uma configuração da mesa, você configura lá na sua mesa de som, tá? Quando você pega ali e faz uma outra opção de roteamento, por exemplo, vamos dizer que eu quero jogar o Master LR lá no meu software porque eu quero gravar o Master no meu computador. É uma possibilidade? É. Aí o que eu tenho que fazer? Eu tenho que pegar ali, por exemplo, e fazer um roteamento. Eu vou rotear, por exemplo, o sinal do meu Master LR lá para minha conexão, por exemplo, 1 e 2 da mesa. A partir desse momento, tudo que estiver acontecendo ali no Master LR vai para o 1 e 2 da mesa, ali é onde a gente tem a conexão USB no computador e vai para o software. Quando você abrir ali no software os canais para gravação, 1 e 2 não vai mais chegar ao canal individual do microfone 1, do microfone 2, mas a partir desse momento ele vai chegar agora ali o sinal do Master LR. E a mesma coisa você pode rotear, por exemplo, uma via de Mixbus. Se você quiser fazer uma mixagem para transmissão, é isso que a gente faz. Nós mixamos, por exemplo, para transmissão ao vivo via Mixbus. E aí, se você conectar o computador da transmissão, da live, direto ali na mesa de som, você tem a possibilidade de mandar esse sinal direto via USB do Mixbus para o seu computador, sem sair com ele de forma analógica, por uma saída ali XLR, nem ter que passar isso por uma placa de áudio. Você já manda direto lá para o seu software de transmissão, um OBS, um vMix. Você faz esse roteamento na sua mesa de som. Então é uma função, por exemplo, no caso da X32, dentro ali do card, da parte de roteamento ali no card, você tem como configurar essa opção do que você quer mandar para a gravação. Quando a gente pega, por exemplo, uma Soundcraft i24, é interessante isso, porque muita gente conecta ela ali no computador e fala: meu Deus do céu, o que está acontecendo aqui? Tá tudo errado, não tá dando certo aqui, a mixagem tá com algum problema. O que rola? Ela tem ali vários canais de entrada, porém, quando a gente vai para o software dela,
ali via USB, nós temos dos canais de 1 a 10, são os canais que é onde a gente vai ter o LR da mesa e mais as 8 vias de auxiliar. Então nós temos ali os primeiros canais, na verdade é o LR e os auxiliares, e a partir do canal 11, que é realmente a entrada número 1 da mesa. Então o que acontece? Às vezes você quer gravar ali numa UI24 aquele microfone, o sinal que está chegando ali no canal 1, por exemplo. Então lá no seu software de produção musical, de gravação, você vai ter que colocar lá a entrada número 11, por exemplo, no caso da UI24. Por quê? O canal 11 digital via USB que reproduz o sinal que chega no canal 1 da mesa ali de forma individual. O canal 1 da Soundcraft UI24, ele não vai ser o canal 1 da mesa, vai ser o Master LR, no caso 1 e 2, depois vem os auxiliares. Então você tem ali realmente uma configuração diferente. Então dependendo da sua mesa, você tem que olhar isso também, como é que é essa questão do roteamento, como é que é essa questão realmente ali do endereçamento do sinal via USB, para que você possa ter ali um roteamento correto. Se você, por exemplo, está colocando, que nem você citou, né, que você usa o Logic, e você está colocando um canal e não está chegando o volume, provavelmente há algum erro, alguma configuração, alguma coisa ali que não está bem roteada, e aí por conta disso você não está tendo ali o seu sinal chegando no seu software ou de gravação, no caso do Logic, ou para fazer a sua mixagem para transmissão ao vivo, beleza? Dá uma olhadinha nisso daí. Boa pergunta, Junior Nust. E obrigado até mesmo, ele mandou aqui, olha só, isso é bacana, galera. O Junior mandou aqui um superchat, olha só que é isso, que legal, ganhamos um superchat hoje, show de bola, Júnior. E você também que quiser participar com um superchat, pode mandar pra gente, é uma forma de você poder incentivar o nosso canal, de você poder nos ajudar a realmente trazer esse conteúdo para você, é uma forma de incentivo. Então você, ali na hora de escrever uma pergunta, de mandar alguma mensagem, você tem a opção de mandar um superchat. O que é isso? É uma opção de você mandar ali alguma pergunta e aproveitando e mandando um valor, uma doação, um incentivo que você escolhe, que pode ser R$1, R$2, R$3, R$5, R$10, R$100, o que você quiser aí investir e ajudar a gente aqui da Master, será super bem-vindo. Obrigado mais uma vez, Júnior, pela participação e pelo superchat. Espero ter respondido aí a sua pergunta. E você que tiver aí outra pergunta pode mandar aí pra gente também, beleza? O Joãozinho Timóteo mandou aqui, ó. Professor, deixa aqui um link sobre cursos de mesa analógica. Tem um amigo querendo saber. Nós temos aqui embaixo o link do nosso site, tá bom? Onde você pode ver todo o nosso catálogo dos cursos. Inclusive o QR Code tá aqui na tela também. Você pode acessar aqui, ó, Grupo Master. .pro, e lá dentro você vai ter todos os nossos cursos, você tem ali a possibilidade de ver todos eles, inclusive a gente tem aí o curso de mesas de som analógica. Ele é um dos nossos cursos rápidos, onde a gente tem ali um foco de mostrar o processamento do áudio ali dentro de uma mesa de som analógica, como é que você conecta, como é que você faz os retornos, como que você ajusta ali os auxiliares, como que você faz ali uma mixagem. Então a gente mostra aí em várias mesas de som para você poder realmente aprender todos os recursos, subgrupo, a parte ali de compressão, low cut, tudo isso a gente mostra dentro desse treinamento do curso das mesas de som analógica. O link tá aqui, ó, grupomaster.pro, também tá aqui na descrição desse vídeo, beleza? É só mandar para ele, pro seu amigo aí também, beleza? Bom, vou responder mais uma pergunta aí do chat ao vivo, mas eu quero responder também mais uma aqui que a galera mandou pra gente aqui antes dessa live começar. Vamos lá. O Thiago Campos mandou aqui, ó, excelente conteúdo, muito obrigado. Obrigado mesmo, Thiago, pela participação. Carlos Costa mandou aqui, ó, sou da ilha de São Miguel. Amigo, gosto muito do seu trabalho, obrigado, show de bola. O Geazi mandou aqui, ó, show de bola, bela aula, show. Galera gostando bastante do conteúdo de hoje. É isso, conteúdo ao vivo aqui, tirando as suas dúvidas. O Kaiton mandou aqui, ó, ótima explicação, ganharam mais um inscrito, obrigado, Kaiton. Vamos falar aqui, ó, deixa eu pegar essa pergunta aqui, ó. O Alexandre Martins mandou aqui, ó. Sensacional essa explicação. Tem como usar uma XR18 integrada em uma X32 Compact e usar a XR18 como expansão? Aí eu usava a X32 de 17 a 32 e a XR controlando a X32 Compact. Entendi. O que ele quer? Ele quer conectar a XR
na X32 para ela funcionar como se fosse um stage box. Infelizmente não tem como você fazer isso. Você pode conectar uma mesa na outra fazendo a ligação de forma analógica. Pegar, por exemplo, o master, a saída master, por exemplo, da XR ou da X32 e mandar de uma para outra ali de forma analógica para que você possa, de certa forma, expandir os seus canais. Mas a mixagem ela teria que ser feita meio que de forma individual, ou seja, eu quero alterar o que está na XR, você tem que ir no software da XR e alterar na XR. Eu quero alterar o que está, por exemplo, na X32, você tem que ir na X32 e alterar ali o que está na X32. Então você não tem como utilizar um software só para fazer essa gestão das duas ao mesmo tempo, ou integrar os canais, ou usar ela como realmente um stage box. Seria uma coisa bem interessante, né? Bem que podia ter isso, né? Fica aí a dica para a Behringer fazer uma XR, uma X32 versão 2, com essa possibilidade aí de conectar uma na outra ali, seria bem interessante. Mas uma das coisas que a gente usa bastante isso é para simplificar os canais. Então, por exemplo, em vez de você pegar ali uma bateria, que às vezes você tem 10, 15 microfones, o que for, na sua bateria e mandar todos esses canais para sua mesa de som, você pode passar essa bateria por uma mesa de som, no caso uma X0, uma UI24, uma linha da Mackie versão hack. Você processa a bateria, já deixa tudo timbrado ali, até porque não vai mudar muito a questão dos instrumentos ali, dos volumes ou da mixagem, dependendo da música. E você pega ali o LR dessa bateria e manda para sua mesa principal. Então fica mais fácil de você poder mixar ali a bateria, você já tem ali um LR, um canal linkado, então toda decisão que você quiser aumentar ou abaixar o volume, você pode ir ali na mesa principal e mexer nessa questão do volume ali da mesa como um todo e já chega todo o som processado. A gente usa muito em percussões, bandas de pagode, de sertanejo, que tem muita peça realmente ali de bateria que a gente já dá uma processada nela toda ali já numa mesa X e leva essa saída do LR para a mesa principal, fica mais fácil de trabalhar, você não ocupa tantos canais da sua mesa de som, então é uma sacada, funciona bem também. E se você quiser tomar alguma decisão, aí você entra no software da mesa e mexe, opera e faz aquele ajuste que você achar necessário. Mas infelizmente não tem como usar ela como um stage box, beleza, Alexandre Martins? Boa pergunta aí também sobre a linha da XR. Olha só, o Júnior mandou aqui também, usa X32, o canal 6 saía abaixo para a live, mas quando mudava o input 6 do track 6 para o track 1, o som saía alto, mas na gravação multipista o som ficou normal. Então, isso você tem que ver aí realmente como que tá o roteamento. O que eu recomendo? Sempre que você tem ali algum problema que é um pouco mais confuso, principalmente nessa questão do roteamento, é o seguinte, começa um projeto novo para você identificar onde está o problema. Como assim? Vai na sua mesa de som, pega ali a X32 e dá um reset nela. Reseta ali todas as configurações da X32. Vai lá em Setup e reseta o console. Aí você vai, por exemplo, abre um projeto novo do Logic sem nenhuma configuração. Aí você pega lá, abre, por exemplo, seu software de transmissão também e vai ali zerado. Aí você vai fazendo configuração por configuração. Se tudo funcionar perfeito, você vai saber o seguinte, que a sua lógica, que o que você está fazendo tá funcionando legal, não é problema na sua lógica. Agora, se não funcionar, aí você vai tentar entender, peraí, mas por que isso tá acontecendo? O que tá dando de errado? Como eu falei, quando você reseta o console, ele envia ali os canais de 1 a 32 de forma individual, ali sem o processamento de áudio para o card, onde você vai ter ali a gravação de todos esses canais de forma separada. Aí, por exemplo, chegou lá, funcionou tudo beleza, então você sabe, minha lógica tá certa, o problema não tá sendo a configuração que eu tô fazendo. Às vezes o problema é uma pré-configuração que já tem ali na mesa, uma questão de um roteamento. Aí agora você vai em busca de achar esse problema. Então, se você às vezes tá com uma cena, tá com uma dificuldade, tem algum roteamento que não tá chegando, um som que não tá funcionando, é interessante você fazer isso, até porque outras pessoas podem ter mexido na mesa, podem ter modificado a cena, pode ter modificado ali a questão padrão dela. Acontece muito mesmo. Às vezes as pessoas mudam a cena e salvam sem querer ali alguma configuração, então isso atrapalha. E se você não tem muito bem na sua cabeça todo o funcionamento daquele console, às vezes você não vai se atentar, às vezes um detalhe que pode estar passando despercebido. Então, realmente fica atento nesse detalhezinho. Reseta o console, reseta ali o seu software, faz a configuração do zero e vê o que está acontecendo. Ainda assim o problema persiste, então talvez possa ser alguma questão de lógica na hora de fazer esse roteamento ali que não está funcionando. Mas por padrão é o seguinte, colocou lá o microfone no canal 1, a mesa está resetada, o sinal vai chegar no canal 1 do seu software. Isso é padrão da mesa.
com ela resetada. Agora, você pode duplicar esse sinal? Eu posso fazer o canal 1 físico da mesa chegar no canal 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 do software? Posso. Posso fazer com volumes diferentes? Posso. Posso fazer com intensidades diferentes? Posso. Então é isso que eu tô falando, você tem que analisar o que está acontecendo e como que está esse roteamento. Se você quiser e for nosso aluno também, nós temos lá o nosso grupo VIP do Telegram, onde a gente tira todas as dúvidas dos nossos alunos. Então você pode gravar às vezes um vídeo explicando o que está acontecendo na sua mesa e mandar lá no nosso grupo do Telegram, que aí fica mais fácil de a gente poder ver a sua situação, analisar o que está acontecendo e às vezes até te mostrar ali como solucionar esse problema. Que nem eu tinha um aluno agora recente que estava com um problema no roteamento ali dos sinais de entrada e queria fazer uma troca dos sinais de entrada ali dos auxiliares. E aí não estava funcionando o roteamento por dentro do routing. Ou seja, ele trocava o bloco do routing, mas não trocava fisicamente na mesa ali na X32. Por quê? Porque quando você seleciona o canal, vai em home e você altera de forma física ali aquela entrada, você vai lá no source do canal, nas configurações e troca manualmente o canal, ele deixa de receber as informações do bloco, do diagrama onde a gente tem ali dentro do roteamento. Ele fica padrão físico porque você fez isso de uma forma manual, individual. Então ele não vai deixar você alterar o bloco. Então foi assim que a gente solucionou, vendo o que ele estava fazendo, vendo o que estava acontecendo na mesa e ajudando ele a resolver todos os problemas, porque ele mandou um videozinho lá no nosso grupo de alunos e a gente pôde solucionar esse problema e ajudar ele aí a resolver isso. Beleza? Então é isso, galera. Queria agradecer todo mundo que participou com a gente, que incentivou, que esteve aqui presente na nossa live de hoje. Foi especial poder trazer esse conteúdo para você, tirar dúvidas. Teremos outras lives também desse formato aqui, um bate-papo, tirando dúvidas, trocando ideias sobre áudio profissional, porque esse é o intuito que nem eu falei. A gente está aqui justamente para compartilhar as nossas experiências, compartilhar aí dicas, trazer realmente aí coisas que possam fazer com que você avance na sua carreira como um técnico de som, como um sonoplasta, como um operador de áudio, aonde for, seja na sua igreja, no auditório, num evento, numa transmissão ao vivo, numa parte de estúdio. A gente está aqui do seu lado realmente para poder te ajudar e te incentivar a conhecer mais sobre áudio, conhecer mais sobre as tecnologias audiovisual que tem aí no mercado de transmissão ao vivo também. E fica aí mais uma vez a dica desse treinamento incrível que nós acabamos de lançar aqui na Master, que é o curso de áudio para igrejas do zero à transmissão ao vivo, um curso completo com mais de 200 aulas e 60 horas de conteúdo para você poder realmente conhecer tudo que acontece dentro das igrejas, beleza? Fique com Deus, tenha aí uma ótima semana, um grande abraço do Pepperoni, não esquece de se inscrever aí no nosso canal e nos vemos na próxima live. Um grande abraço!